Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os Críticos. Sobre o nosso tema, né, nós vamos falar um pouquinho sobre quebrando mitos e também eu queria começar falando um pouquinho de você, né, da sua formação. Eu sei que você é psicanalista, orientadora no Colégio Santa Cruz, né, desde 2000, mas eu queria que você, né, falasse um pouquinho sobre essa tua trajetória profissional que te trouxe até esse momento. Bom, foi longa já a trajetória profissional, né? Eu fiz psicologia, daí fiz a formação em psicanálise, né? Uma formação que a gente faz depois da faculdade. Queria ser psicanalista, sempre quis, clínica, consultório. Então, desde sempre, assim que eu pude constituir meu consultório, né? Hoje, no campo da psicanálise, faço parte de um departamento de psicanálise que é no Sede Sapiente, e lá envolvida em alguns grupos de estudos e uma revista, né, de psicanálise que a gente publica a cada 6 meses, que se chama Revista Percurso, faço parte do grupo de entrevistas. Então, isso foi uma parte do meu percurso profissional. Junto com isso, eu sempre tive um pé na escola, né? Na orientação educacional, especificamente. Lá nos anos 90, cheguei a dar aula de psicologia e psicologia social no colégio, né? No ensino médio, mas desde 1996, eu acho, eu tenho sido orientadora educacional e desde 2020, de 2000, no Colégio Santa Cruz. Então, esse campo de atuação duplo, né, que tem a ver, tem uma intersecção. Na escola, eu, como orientadora, trabalho com as famílias, com os alunos, questões variadas, e eu tenho aulas, eu e todos os orientadores na escola, né? Eu sou orientadora esse ano do terceiro colegial. A gente tem uma aula semanal de orientação, que a gente entra, e que a gente traz temas que a gente considera importantes, pertinentes e atuais, né? Então, um dos temas que a gente trabalha bastante nos 3 anos do ensino médio, são vários, mas um deles é a questão da diversidade, né? Muito bom. Mais chegar aí. Então, acho que é o que me traz aqui, imagino, né? Claro, Um sim. pouco desse tema, né? Bom, você, antes de mais nada, também é cidadã. Eu sei que você gosta também de cinema, você procura escolher a dedo os filmes, você até evita cinema comercial, que eu sei, e acho que o Quebrando Mitos, ele está, assim, acho que dentro do teu cardápio, dentro do teu menu. Você teve a oportunidade de assistir, né, o Quebrando Mitos, depois que ele ficou disponibilizado no YouTube. Eu queria que você desse uma opinião, assim, não é uma questão técnica, eu quero que você me diga, olha, é legal, o tema é pertinente, vale a pena, não vale a pena, enfim. Vale super a pena. Eu já tinha assistido Quebrando o Tabu, né? Então, eu acompanho um pouco a obra do Fernando Gornstein, né? Gostei muito desse filme dele agora, do Quebrando Mitos, né? Não é Quebrando Mitos. Acho que acho que tem uma pegadinha aí. Um ato falho, não é Exato. Quebrando o Mito, Quebrando Mitos. Gostei bastante, eu adoro documentário bem feito, e que eu achei legal que tem toda essa questão a partir, né, do governo Bolsonaro, mas que ele vai trazendo desde a vida pessoal dele até questões que estão se apresentando muito gravemente no Brasil, questões que o governo Bolsonaro pauta muito, e que não é de hoje, mas o governo Bolsonaro põe isso como pauta, e por isso é muito assustador, as questões das homofobias, da questão do racismo, bom, do meio ambiente. Acho que ele vai... E o que é legal do filme é que ele vai falando que efeito esse sujeito, que é nosso presidente, ao ser machista, misógino, homofóbico, enfim, né, etc. Não vou aqui falando, né, todos os adjetivos que me vêm, qual é o efeito que ele tem na sociedade, né? Quer dizer, se a gente já tinha uma sociedade patriarcal, machista, escravagista, e isso tem sequelas e consequências graves na sociedade de hoje, um governo como o dele legitima, faz aflorar mais, as pessoas
Eu quase que fico com orgulho de poder serem fascistas e exercerem aí os seus preconceitos, etc. e tal, de um jeito muito grave. E ainda a questão das armas, né? E aí ele faz toda uma relação, não diretamente, mas você vai acompanhando no filme, né? Toda essa questão da necessidade de se demonstrar macho, forte, e a relação com as armas, e a questão de que é ser homem, né? Sempre ligado a uma caricatura muito, no meu ponto de vista, quase que triste, né? Essa figura Pobre, né? essa caricatura empobrecida, né? Empobrecida de outras características, né? Onde qualquer manifestação de sensibilidade para pessoas como o Bolsonaro e outros, não só, né? Qualquer manifestação de sensibilidade, de um outro jeito de estar no mundo, de um outro jeito de se relacionar com as coisas, é visto como fragilidade, fraqueza, que tem que ser eliminado, né? Acho que o que é grave no governo Bolsonaro, que tem aí uma proposta de eliminação do outro mesmo, né? De eliminação do diferente e tal, né? Então, eu gostei muito, e estou recomendando para todo mundo que eu vejo. Eu tive uma entrevista com os dois Fernandos, né? O Grosstein e o Siqueira, que são um casal, e eles falam exatamente isso, né? O Fernando Grosstein saiu do armário, palavras dele, tá? Eu não quero ficar aqui derrapando nas terminologias para não ferir suscetibilidades, mas enfim, eu estou citando ele fala, bom, eu saí do armário em 2017 e essa política toda adotada, né, na gestão Bolsonaro fez com que o fascismo saísse do armário, que é mais ou menos o que você estava pincelando aí. Em função disso, né, a questão é, ele joga todos os conteúdos do bolsonarismo na máquina da rede social. Então, a gente sabe que a rede social tem um algoritmo que valoriza, potencializa determinados temas, pagos ou não, e eu falava para ele isso, assim, quanto mais a gente fala em bolsonarismo, pior fica, quer dizer, o ideal era a gente ignorar, evitar dar, como diríamos lá no passado, dar ibope para o cidadão, ou é importante falar não apenas sobre as mazelas do bolsonarismo, mas também falar, por exemplo, sobre diversidade, que é um tema extremamente atual, que avança, mas avança pouco, né, em uma velocidade muito baixa. O que você acha? É importante falar, né, escolher o que falar? Você tem uma política, você frequenta essas redes sociais, você tem uma política para isso? Eu não sou muito boa de rede social, porque eu me ocupo de ser humano o dia inteiro, então eu não tenho tempo, eu não sou uma pessoa... Mas o que eu queria retomar, que é, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito, né, lá em 2018, a gente já vem tendo, já faz uns 15 anos, né, meio no que algumas pessoas chamam, a partir da quarta onda feminista, e junto com isso todo o movimento LGBTQIA+, junto com isso os movimentos antirracistas. O que eu estou querendo dizer? A gente vem tendo movimentos identitários, né, que vêm se manifestando, comparecendo e brigando por pautas importantes para cada um deles, né, que como a gente nunca teve antes. E as redes sociais ajudam muito nisso, né? Enfim, eu acho que são movimentos que a gente tem sentido os efeitos na juventude, nos jovens, né? Toda uma busca de uma reparação, por exemplo, quando você pensa na questão da luta dos movimentos negros, né? Dessa herança terrível da escravidão, da dívida que a gente tem com eles em relação a isso, a dívida que a gente tem, eu digo, o Brasil, nós brasileiros temos. Sim. E essa pauta identitária tem invadido as escolas, por exemplo, e, obviamente, aparece no consultório. Eu assisti uma palestra de um psicanalista carioca, né,
que vai falando que a gente vive um momento onde as pautas identitárias chegaram na praça pública, chegaram na ágora, né, como diziam os gregos. Então, isso é muito importante, porque eram vozes que eram caladas, pessoas que eram invisibilizadas, vozes que eram caladas, ou massacradas, ou não levadas em conta, começam a ser escutadas, e não porque as pessoas um dia resolveram escutar essas vozes caladas, mas porque essas pessoas começaram a se organizar e se impor, e colocar temas importantíssimos para serem, né, discutidos, a questão indígena, enfim. Né? Então, quando entra o governo Bolsonaro, esses temas da diversidade já estão presentes muito em coletivos, nas universidades e daí nas escolas, né, no ensino médio. Tanto é que a gente começa, vou dar um exemplo meu, lá no Colégio Santa Cruz, a gente começa a dar aula desses temas, da questão de identidade de gênero, por exemplo, e movimento feminista, não porque a gente foi pautado, né? Isso foi invadindo, isso foi sendo uma necessidade, né? De conversar e dar espaço e entender do que estava se acontecendo. Né? Quando o Bolsonaro entra, várias das fake news de costumes, né? A tal da mamadeira de piroca, que ele até traz, esses absurdos que a gente viu. Ideologia de gênero. O que eles confundem com ideologia de gênero, a ignorância e tal, não sei o quê, já vem em reação a um movimento que já estava acontecendo. Né? Então, a diversidade estava sendo posta e estava tendo uma exigência, porque o que diferencia, porque a questão da diversidade sempre foi discutida. Né? Faz muito tempo que é discutida sempre, quer dizer, mas isso data de muito tempo. Mas a diferença de agora é que todo o tema da diversidade começa a ter uma exigência na prática de mudança, de atuações, que é diferente de discutir sobre e fazer sobre. Né? Então, quando começa, e a internet foi um papel muito importante nessas organizações identitárias, que têm uma força política, né? Vão ter representatividades em vários lugares, na escola, inclusive, você começa a ter uma pressão boa para poder mudar, e mudar nas políticas públicas. Então, antes mesmo da diversidade de gênero, a diversidade da questão do movimento, né, da diversidade dos seres humanos, por exemplo, a gente tem a questão da inclusão, né? Quando as crianças com questões de ensino-aprendizagem que antes eram rejeitadas na escola começam a ter que ser aceitas e ser incluídas e serem alunas como outro qualquer. Então, é um diverso sendo posto na escola que já vem de uns 25, 30 anos. Então, isso só foi se abrindo, né? Isso só foi se abrindo. Então, tem muita coisa importante e forte acontecendo. A gente pode dizer, Débora, que uma geração já foi formada, caminhando, se cada geração 20 anos é o que dizem, uma geração já foi formada com esse conceito da diversidade assimilado, trabalhado na escola e, eventualmente, nas famílias. E esse é o melhor... Nas faculdades, e hoje as empresas estão promovendo, né, a política da diversidade que eles chamam, com palestras, com inclusão, com garantir que tem uma contratação diversa de sujeitos, né, não só homem, branco, tem na questão desde as mulheres até a população Sim. LGBTQIA+, tem várias empresas olhando para isso. A questão por exemplo, o próprio Santa Cruz está com um projeto que iniciou ano passado e implementou esse ano, de um projeto grande de antirracismo, de ter, sim, alunos negros, né, como alunos, promover a diversidade dentro de uma escola de elite, branca, etc. e tal. Enfim, tem muito trabalho para ser feito, mas isso já começou. E eu acho, sim, né, que tem já uma geração mais recém-formada, por exemplo, que já foi atravessado por esses temas todos, tanto nas discussões quanto nas vivências. Começaram já a ter colegas que não só saíram do armário, como
como diz o Fernando, tal, mas também na questão das identidades trans, né? De fazer uma transição de gênero e assumirem, trocarem o nome. Então, isso já é uma realidade em várias universidades e começa a ser uma realidade nos trabalhos, nos locais de trabalho, né? Então, essa mudança já está aí, né? Claro que ainda para uma determinada população, ainda tem muito que ser feito, ainda o preconceito é grande, e quando vem um governo dessa forma, nessa contramão, né, do que tem aparecido, é um terror, né? Porque se a gente avançou nessas pautas, porque hoje, quando você pensa nas questões identitárias, você vai fazendo os cruzamentos dos temas. Então, a questão do negro e a questão do negro homossexual, a questão do transexual homossexual, do transexual, que pode ser homossexual ou não, mas que negro, que também tem os cruzamentos, né? Por exemplo, para falar desses temas numa classe social mais abastada é diferente de falar desses temas numa classe social onde tem questões outras que atravessam, né? São os cruzamentos que a gente chama das diversidades, dos aspectos das diversidades, né? Então, tem muita coisa a ser feito, mas, claro, sim, pessoas de uma geração de uns 10, 20 anos já começam a lidar com isso de outra forma, né? E esse é o caminho mais fácil, assim, eu acho que eu entendo, é como a gente falava, né? Por exemplo, existem alguns filmes que nem são, tecnicamente falando, interessantes. Eles não vão ser marcos, né? Um documentário, um filme, longa-metragem, que tecnicamente, do ponto de vista de cinema, não é marcante, mas é um tema necessário, né? É importante, é o famoso tem que ver, né? É importante. Trabalhar a criança é talvez mais fácil, porque ela está em processo de formação. Agora, refazer o adulto, você acha viável? Eu lembro do Mobral, você vai lembrar do Mobral, que era um sistema do governo para alfabetização dos adultos, dos brasileiros adultos, que lá na infância não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à escola. Então, eles estão, né, tratando essa parte aqui. Em algum momento, teoricamente, os povos se encontram todos alfabetizados. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. No caso de diversidade, todos esses temas que abordamos, você acha que a educação do adulto é viável? Totalmente, totalmente. Claro, ele tem que estar disponível. A gente escuta, antes de mais nada, só para lembrar, obviamente, estou falando como psicanalista e como alguém que trabalha em escola, né? Então, a gente escuta muitos pais falando de como eles têm aprendido com os filhos, por exemplo, né? Então, isso já é uma modificação importante, né? E óbvio, né? O que o adulto precisa poder fazer é sair do seu preconceito e do seu suposto saber, né? Então, quando todo esse tema vem e pessoas da minha geração se recusam a ir de encontro ao que está sendo apresentado e entender que o feminismo hoje é diferente do feminismo que a gente viveu lá na nossa juventude, sim, e claro que tem coisas iguais, mas é diferente, você vai entendendo que tem várias pautas que estão sendo colocadas importantíssimas, importantíssimas, mas o adulto tem que topar se aproximar disso. Quem tem filho jovem, adolescente, está sendo obrigado a se aproximar disso. Queria só fazer um parênteses, só para a gente não perder de vista. Óbvio, quando eu falo que tivemos avanços, e óbvio que o jovem de hoje já sai atravessado muito mais por esses temas do que a gente foi, nem se compara. É óbvio que também ainda temos, dentro das escolas, e aí não acho que é só escola particular, também você tem pessoas ainda vindas de famílias e círculos muito machistas, muito pouco afeitos a querer escutar o que está se passando, pessoas muito conservadoras em relação a costumes. Daí tem uns atravessamentos das religiões com isso, né, que também vai fazendo um movimento forte contra, muito pesado, né? Quando começa, em Miami a gente tem um prefeito que proíbe
que as escolas deem aulas de sexualidade, quer dizer, isso é um retrocesso enorme, né? Então, só para a gente não esquecer que, por mais que a gente tenha tido avanços nessas pautas, nessas conversas, na abertura dessas conversas, a gente também tem muito retrocesso. Tem, porque sempre temos, e aí entra a questão do filme, que eu acho bacana, com o governo desses, mais ainda, né? Quer dizer, vai pautando um pouco mais. Porque a questão da diversidade, ela precisa, mais do que ser entendida pela população, pelos jovens, ela precisa ser sentida. Então, por exemplo, quando as escolas particulares começam a se mexer em promover uma certa diversidade, em termos de não ter só alunos brancos, né, supostamente heteronormativos e um pouco dentro do padrão, quando promove a entrada de uma diversidade maior, de sujeitos pretos, o que a escola entende? Que não adianta falar de racismo e não ter nenhum colega preto na sala de aula. Né? Você só vai poder entender e viver se você vive isso e está lá, e o respeito se dá em ato. Né? Com os outros temas também. Claro que você tem que chamar para discussão e entender sobre esses movimentos identitários e a diversidade, o que se trata, mas você também tem que conviver, também você tem que saber que você tem amigos que são homossexuais, eventualmente não saem do armário, como o Fernando falou, porque não sente um ambiente agradável. Mas você tem que saber disso. Então, a ideia, principalmente com jovens, que a educação não é só um debate teórico, ela é como é que eu me afeto, como é que eu me afeto por esse outro que, nessa estrutura social que a gente vive, que ainda é assim, não tem possibilidade de existência. Né? Então, esses corpos invisibilizados, esses sujeitos não considerados, né? Esse corpo preto, que a polícia mata à torta direito, que não é considerado, não tem a consideração de uma vida digna e plena, etc. e tal, as pessoas têm que se afetar por essa dor, porque é uma dor. Né? Quando a gente pensa que a escravidão, por exemplo, foi um assunto de todos nós, não só dos pretos, é nesse sentido. Né? Afeta todos nós. Claro que afeta mais a determinados corpos, em determinados locais da cidade, a gente sabe disso. Né? Periferia, um grupo de adolescentes pretos na periferia é tratado diferente pela polícia e um grupo de adolescentes brancos ao redor de uma escola particular, a gente sabe disso. Só que a diversidade, ela não tem só que ser trazida como tema de discussão, ela Sim. tem, através de filmes, através de debates, de pessoas vindo falar. Ela tem que acontecer em ato, na relação. Né? Você acha que soa paternalismo demais? É uma queixa da direita, né? Como quando tivemos cota, né, universitária para determinada camada social, eles chamam isso de paternalismo. Essa decisão tomada de cima para baixo, quer dizer, uma imposição de lei, de regulamentação, tem que ter cota para X, para Y, para Z. Pega mal, já nasce torto, entendeu? Não é uma coisa espontânea, você consegue... Olha, de jeito nenhum. Claro que, teoricamente, as cotas foi um baita acerto, Teoricamente, a gente tem que pensar que as cotas deveriam ser uma política temporária, porque você deveria melhorar a educação básica de todo mundo, para todo mundo ter condições iguais de entrar na universidade. Mas isso está longe de acontecer. Então, ela continua. Agora, as cotas foram fundamentais, porque não adianta, é questão da equidade. Né? Se você parte de lugares diferentes, é muito injusto, né? que o abismo da educação, por exemplo, e da condição que determinados alunos têm para entrar na universidade, a condição que outros alunos têm, é muito injusto. Então, você tem que ter cota, sim. E depois de, acho que 10 anos, né, que já está implementado, tem provas. Um aluno que vem de uma escola pública e entrou por cotas,
ele faz por merecer, quer dizer, ele rala para caramba, e no segundo, terceiro ano os caras já estão ali, junto, né? E não adianta uma sociedade como a brasileira, né? Onde a questão do abismo, né? Da diferença social é tão enorme, você tem que ter políticas públicas de aproximação. Cotas é uma delas, eu sou super a favor, né? Porque qual a ideia das cotas? Você começa a ter pessoas na universidade que num vestibular normal não permitiria entrar, essas pessoas começam a ter uma condição de formação melhor, que conseguem dar isso para os seus filhos e assim vai, né? Mas o Brasil precisa de muito mais políticas para a inclusão, né? Para trabalhar, para incluir a diversidade, etc. e tal, em todos os aspectos, né? Então, eu sou super a favor das cotas, entendeu? Eu acho que as cotas, claro, não adianta ficar só nisso, mas eu acho que por hora não dá para a gente abrir mão das cotas, pelo menos é assim que eu entendo. Eu vi agora, nesse ano, que eu retomei a atividade no mercado de cinema, atividade jornalística no mercado de cinema, eu tenho visto muita produção, normalmente, a maioria documentário, se posicionando de alguma maneira contra o governo federal. Né? É o caso do Quebrando Mitos, que a gente está falando aqui, mas você tem um documentário Quem Tem Medo, que fala sobre as perseguições, né, a manifestações culturais de artistas, artistas plásticos, atores de teatro, enfim, pessoas que tinham, nos seus trabalhos, de alguma maneira, abordavam questões, né, temas LGBTQIA+, e foram podados de alguma maneira, desde a supressão de verbas, financiamento, ou pressão mesmo, bolsonarista indo na plateia, tirando pedra nos artistas, xingando, enfim, um vexame. Né? E publicamente o Bolsonaro falou que é isso, o fomento, por exemplo, na área audiovisual, na área de cinema, não haveria mais, foi reduzido o valor e que o Estado não financiaria mais produção com temas que não fossem do agrado da família tradicional brasileira, nas palavras dele. O que os caras Só filme fizeram? evangélico, né? Só filme Exatamente. O que eles fizeram, né? O que esse pessoal, digamos, à margem fez? Arranjou um jeito de fazer, fez com menos grana. Então é isso, tecnicamente, volto a dizer, pode não ter sido grandes obras, mas eles fizeram uma guerrilha cultural. Né? A gente sabe muito bem que, né, os ministros todos do Bolsonaro, têm a mesma vocação, né? Cristã, evangélica, militarista, etc., e os caras abriram fogo, eles fincaram o pé. Quer dizer, foi uma manifestação legitimada, e apesar das tentativas de conter isso daí, ainda assim foram exibidos. Eu acho que, aí a pergunta é, você acha que as artes, cultura, arte, informação, elas ainda têm credibilidade para não apenas entreter, mas também orientar, para dar uma informação legítima, genuína, sem um posicionamento político? Sim, eu sei que é difícil. Sim. Não, eu estava aqui pensando, né, são os heróis, né, produzirem, continuar produzindo nesse governo, e algumas produções cinematográficas são produções importantes, porque são denúncias, né, Sim. Obras artísticas, alguns, mas outros, né, outros são relatos de denúncia mesmo. Eu fico pensando que para o pessoal LGBTQIA+, por exemplo, né, deve estar muito difícil esse governo. A ameaça é real todos os dias, né? Ameaça enquanto possibilidade de ser atacado e desrespeitado, né? Quer dizer, se você tem um governo que promove o ataque, promove o extermínio, promove as falas de que eles não deveriam existir, né? Que eles não deveriam existir, por isso se proíbe qualquer produção, eu fico imaginando o terror que eles estão vivendo.
terror. Dá para sim. entender. O Jean Willis, obviamente, sofreu ali ameaças concretas, mas eu acho que para todo o povo LGBTQIA+, viver nesse governo no Brasil, eles são muito corajosos e muito batalhadores, mas eles devem não estar aguentando mais. Deve estar insuportável, insustentável viver no Brasil com as suas lutas, com as suas batalhas, porque a ameaça ela é real, né? Sim. Você pode encontrar um bolsonarista armado ou armado, assim como ninguém está usando a camiseta do Lula, né? Porque as pessoas têm medo de serem agredidas, você não vê? Imagino que para um sujeito assumidamente LGBTQIA+, eles devem ter que se proteger, porque tá muito barra pesada, a violência está muito grande. Então, nesse sentido, as artes têm um papel fundamental, porque, por exemplo, quando a gente assiste o filme do Fernando, falando agora especificamente dessa obra, dá um... Né, você se sente acolhida, né? Você Exato. se sente acolhida, você fala, que bom, tem gente pensando isso também, tem gente produzindo, e um filme, um documentário, faz a gente pensar. Eu brinco, né? Em psicanálise tem um termo, tem um conceito que se chama identificação. Quando promove identificação, acolhe. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando os sujeitos LGBTQIA+, não tinham direito de existência, eles tinham que se esconder, né? Eles não podiam ser quem eles são, eles tinham que ser ou isso ou aquilo, né? Que é da onde eles tinham que ser heteronormativos, binário, eles não poderiam ter possibilidade de ser qualquer coisa entre essa binariedade. Por isso, sujeitos invisíveis, sujeitos, né, considerados abjetos, né, naquilo que não... quando você não é reconhecido pelo olhar do outro e reconhecido como a possibilidade de ser quem você é uma sensação de não existência, sensação de morte, né? É muito terrível. Fico pensando que essas pessoas, quando começam a ganhar seus espaços de luta e começam a falar, olha, sim, nós existimos, nós somos quem nós somos e a gente tem o direito de ser quem a gente por isso... Então, quando a gente assiste um filme como o do Fernando, ele é acolhedor, né? Porque quando eu percebo que tem alguém... Porque esse filme eu achei muito bonito, porque ele também põe momentos da história pessoal dele, né? Ele também vai costurando com momentos da... Ele é muito sincero, né? Ele se coloca totalmente. Ele se denominou, ele é denominado pelos amigos de sincericida, para você ter uma ideia. Mas ao ser assim, e assistir, é como se ficasse, ufa, você se sente acolhido. Porque a identificação promove isso. Se você fala uma coisa que eu concordo muito, eu me sinto acolhida naquilo que eu achei que ninguém fosse me entender. Né? Sabe aquela coisa, finalmente alguém que está me entendendo. Né? Então, não só o filme do Fernando, todos esses outros, eles promovem campos identificatórios e, portanto, acolhedores. Né? Da luta, das questões, dos sentimentos. Da inteligência. Né? E é aí que você vai trazendo a diversidade para ser conversada, para ser discutida, né? Mas não só racionalmente, né? Para você poder... Uma obra de arte como um cinema, ela promove campos identificatórios, né? Quando um filme você se identifica com personagens, você se sente entendido pelo outro, né? Então, acho que é fundamental. Não sei se eu me fiz clara. Não, totalmente, eu concordo plenamente, porque para um dinossauro como eu, enfim, os críticos, né, você sabe muito bem, alguns são bons dinossauros praticamente extintos. O ruim dos dinossauros é isso, eles estão extintos. Mas eu quero dizer que assim, a gente fica mais feliz de ver, né, de que tem mais gente do lado, que a gente não está sozinho, a gente se sente um pouco, como você disse, acolhido, e compreendo perfeitamente. Porque às vezes esse posicionamento fica muito desfavorável, né? A gente vive essa, né? Já não é novidade, polarização, são palavras muito desgastadas até, mas frente a isso, às vezes a gente se sente muito à parte, muito sozinho. Você vê uma obra como essa, como Quebrando Mitos, realmente
dá Mas você sabe, chama de Rogério, esperança. eu andei pensando muito ultimamente, eu não acho que a gente está vivendo uma polarização. Polarização na época, acho que tem várias pessoas que falaram isso também, a época do PSDB-PT. A gente não está vivendo uma polarização, a gente está vivendo uma tensão enorme diante de uma possibilidade terrível de um governo, né, com propostas de um governo muito... Eu fico com medo, né? Eu fico com medo se continuar desse jeito, né? Porque não é só a ameaça do golpe, que isso Claro. é real em si, é uma ameaça de uma continuidade, de uma forma de ser, de se relacionar com o outro, que é muito mortífera. Quando você vê que os partidos não estão podendo pôr suas... Né, alguns estão, mas não estão podendo se manifestar em quem eles vão votar, é de uma opressão, né? Porque a pessoa está com medo de ser atacada, né? Está com medo de morte. A gente está regredindo, essa que é a verdade. Débora, alguma consideração final, algo que você queira acrescentar? Não quero tomar mais seu tempo, porque eu sei que ele é valiosíssimo. Imagina. Eu que agradeço. Como começou você, eu não escutei o que você falou, daí você retomou, mas eu tinha me preparado, Rogério, para falar, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Rogério para participar dessa conversa tão gostosa, gostei muito de ter assistido ao vivo, então estou fazendo fora de ordem aqui, né? Agradeço muito mesmo. A gente é informal, Débora, fica tranquila. Não, mas não é pela formalidade, é pelo sentimento de gratidão mesmo, e eu acho que tem uma coisa, que eu acho que se tem uma saída, né? Eu acho que as instituições têm que se ocupar desse tema das diversidades, têm que ter ações políticas, têm que ter propostas de trabalho, né? Então, pensando, falei das escolas, do mercado de trabalho, das empresas, as empresas estão olhando para essa coisa da política da diversidade, etc. e tal, e tem que ter mesmo, porque se avança em vários setores da sociedade, mas bater papo com as pessoas sobre esses temas também é ventilar o tema, né? Ventilar. Quanto mais você conversar sobre isso, se numa família que tem pessoas de outras gerações e os jovens puderem trazer tranquilamente essa pauta da diversidade, né? De todos os temas, não só da questão do campo da sexualidade, de outras coisas, é assim que a gente avança, né? Poder ventilar, poder conversar, porque a diversidade... ela só pode realmente acontecer, né, se eu me der conta do meu preconceito, se eu me der conta o quanto eu não convivo com a diversidade. Porque é fácil falar, eu não sou racista, né? Eu não sou, mas eu não convivo com pretos no mesmo lugar que eu estou. É fácil falar que eu não sou racista, né? A questão é como é que você abre as possibilidades das pessoas ocuparem os diversos espaços que é legítimo, que lhe pertence, né? Então, uma conversa como essa, entendo que ajuda nisso, né? Sim, eu saio mais rico aqui depois desse bate-papo, espero que você tenha gostado. Gostei bastante. Eu vou acenar a possibilidade de um retorno seu, porque o Fernando também deve. Foi quase uma confidência ali que a gente obteve fora da gravação, ele falando que vamos seguir as eleições, vamos tentar, como ele mesmo disse, né, processar uma faxina aí, vamos ver se a faxina vai ser eficiente, e quem sabe ele volta com mais um documentário em breve, ampliando essa discussão e trazendo, quem sabe, boas notícias. Aí eu trago você de volta. Combinado? Combinado, meu querido. Muito obrigada pelo convite. Eu vou encerrar o programa, Débora. Você espera aí que eu já faço a saideira aqui, né? Tá? Eu só vou falar tchau para todo mundo aqui. Galera, obrigado mais uma vez pela audiência. Desculpem os problemas técnicos no começo, depois eu vou ver se eu dou uma editadinha no começo. Espero que não tenhamos perdido nenhuma informação vital. De toda maneira, o programa foi bem denso, mas extremamente informativo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, Quebrando Mitos já está disponível gratuitamente no YouTube. Vá lá, dá uma olhadinha, é importante. E também, curta, crie críticos aqui nas nossas redes sociais. Deixe seus comentários lá. Qualquer coisa, quer falar com a Débora, depois a gente faz a intermediação do contato, tá bom? Beijo a todos, estou encerrando a transmissão, até a próxima.